Olá, queridos alunos do 8º ano /9 da Escola Santa Helena. Eu me chamo Rodrigo de Souza Veloso, sou professor da disciplina de História e venho nesse momento iniciar a primeira aula da disciplina de História referente ao primeiro bimestre do ano letivo de 2021. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Santa Helena, à disciplina de História, e nesse momento nós vamos iniciar uma abordagem sobre o Iluminismo, que é o primeiro assunto do primeiro bimestre do ano letivo de 2021. Na primeira apresentação, como vocês podem visualizar, eu trago a vocês uma iconografia ao fundo que faz referência justamente às ideias revolucionárias que começam a ser difundidas na Europa e que representam um dos importantes marcos do iluminismo no continente europeu e que se propagaria depois, tais ideias que se propagariam depois por outras regiões do mundo afora. Ok? Então o iluminismo, queridos alunos, ele é considerado o período das luzes. O iluminismo também é conhecido historicamente como o período da iluminação das ideias, do pensamento, e o iluminismo ele traz a vertente da liberdade humana, aonde todo e qualquer indivíduo fosse livre para desempenhar suas atividades de cunho social, político, econômico e até mesmo manifestar as suas ações culturais, as suas ações comportamentais e organizacionais. Então o iluminismo ele representa o início de um novo tempo, e a iconografia que vocês têm acesso nessa primeira apresentação, ela faz justamente referência a essas ideias iluministas que se propagam com grande força na Europa. Ok? Também temos a referência nessa primeira apresentação da série que vocês estão cursando, 8º ano /9, o meu nome, e também disponibilizo a vocês o meu e-mail na parte inferior da apresentação. Eu apresento a vocês o meu e-mail para que nós possamos manter esse contato entre todas as nossas redes de comunicação, também através do e-mail, caso seja necessário. Queridos alunos, falar em iluminismo é justamente fazer uma ênfase à questão do renascimento científico, tomando como base alguns estudiosos da Grécia Antiga, como Arquimedes, Euclides e outros mais, que vivenciaram através de nomes marcantes como de Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes, uma transformação na área científica e educacional, onde o homem passou paulatinamente a ter consciência de que era possuidor, ele era capaz de produzir suas próprias ideias. Portanto, passou a dar menos ênfase ao ensino educacional religioso, que naquela época, naquele momento histórico, era muito comum, e com o iluminismo, com as ideias iluministas, novidades foram sendo apresentadas, como inclusive tornar o ensino em cargo do Estado, tornar o ensino uma atribuição do Estado, obrigatoriedade também e gratuidade no ensino elementar, que acaba se tornando uma realidade nesse momento histórico. Também temos como característica o nacionalismo, isto é, uma tendência contraposta ao ensino jesuítico, com ênfase nas línguas vernáculas, ok? Em detrimento do latim e outros mais. Então, é importante nós entendermos que o iluminismo ele representa o início de um novo tempo, inclusive nas organizações até então fragmentadas no território europeu e que agora vão se reconstituir, que vão mudar, vão ser transformadas através dessa ideia libertária, ok? Dessa ideia de autonomia, inclusive que seria difundido entre os países europeus. É importante nós lembrarmos que o iluminismo ele se desencadeia em fins do século XVII, na Inglaterra, e tinha aí como início um movimento intelectual que ficou conhecido como iluminismo ou ilustração, que é uma outra referência que nós temos também em relação a esse momento histórico, que é o iluminismo. As ideias defendidas pelos filósofos iluministas, elas
fortaleceram as aspirações da burguesia em ascensão naquele momento, pois elas criticavam justamente as instituições do antigo regime e refletiam até mesmo as transformações de todas as ordens porque passava justamente a sociedade europeia, preparando assim o caminho, né, ao movimento, inclusive, revolucionário burguês. Então, as ideias iluministas, a partir de meados do século XVII, elas vão desencadear uma grande transformação na Inglaterra, bem como na Europa como um todo, no continente europeu, tendo em vista, né, que o iluminismo ele vai ser essa transformação, essa mudança na postura, na organização social, em práticas culturais e assim por diante. E quando falamos em iluminismo, queridos alunos, é importante nós lembrarmos que em relação à economia, o fundamento do iluminismo era justamente o que? A crítica ao mercantilismo. Eles defendiam, inclusive, o liberalismo, tá? Então, eles criticavam o mercantilismo fechado, né, e conduzido de forma autoritária e autárquica, e defendiam até mesmo o liberalismo. E em relação à política, o fundamento do iluminismo ele é justamente o movimento da época das luzes, que criticava veementemente o antigo regime, né? Estas críticas, inclusive, elas eram expressas através do pensamento de filósofos burgueses, como Montesquieu, que era aristocrata, inclusive, né? As principais teorias desses filósofos eram crítica à monarquia absoluta e defesa do despotismo esclarecido, né? A questão da república e da monarquia também constitucional, né? Então, esses iluministas eles eram contra a participação popular na vida política especificamente. Em relação à religião, essas ideias iluministas, elas defendiam a teoria de que os indivíduos teóricos, pensadores, eles eram extremamente críticos à Igreja Católica e defensores do deísmo, né, que é a crença em um Deus ligado à natureza, ou seja, uma religião natural. Alguns, como Helvétius e Roubat, eram ateus e materialistas, inclusive. Alguns teóricos eles expressavam suas ideias através, né, da franco-maçonaria, inclusive. Quanto à questão da organização social, os iluministas eles criticavam os privilégios da nobreza feudal, que se destacava fortemente naquele momento, e da Igreja Católica, obviamente. Eram pensadores ligados à burguesia e não defendiam a extensão das igualdades políticas às camadas populares, com exceção de Rousseau, né, que faz parte aí desse contexto iluminista, né, que está aí se ascendendo no continente europeu de forma gradativa. Na segunda apresentação, como vocês podem observar, nós temos um esquema que eu preparei a vocês com algumas características básicas sobre o iluminismo. Nessa segunda apresentação, vocês podem ver claramente que essas características, né, elas compõem o momento histórico do iluminismo, né, o período da iluminação. Como vocês podem observar, né, o iluminismo, inclusive está especificado isso nesse esqueminha que eu incluí para vocês nessa segunda apresentação, ele é considerado o período das luzes e da ilustração, como vocês podem observar nessa parte superior dessa iconografia, dessa imagem, desse esquema que eu disponibilizei. Nós temos aí os principais filósofos, né, que foram justamente Voltaire, Rousseau, Montesquieu, no lado representado aí na lateral à esquerda de vocês, ok? Também temos as principais características do lado direito aí da tela, como vocês podem observar, que nós temos aí o iluminismo que defende o racionalismo, inclusive o anticlericalismo, né? Ou seja, defendiam esse fim do monopólio exercido pela Igreja Católica nos principais países europeus em meados do século XVI, XVII até mesmo, ok? Século XVIII, enfim, a força que a Igreja desenvolvia e mantinha nesses países europeus. E dentro desse conceito filosófico, né, nós temos aí Montesquieu, podemos destacar Montesquieu, que vocês podem visualizar aí no esquema sobre o iluminismo.
na tela ao lado esquerdo, ok? Que era defensor da divisão, inclusive, em 3 poderes, que seria a divisão em poder executivo, legislativo e judiciário, mas nós temos também uma outra característica forte de Montesquieu, é o espírito das leis, não é isso? Das cartas, inclusive, né? Da mudança nesse contexto organizacional, social e político até mesmo. Como destaque também nós temos Rousseau, né, que preza pela a questão aí de defender a questão da democracia. Rousseau era um defensor da democracia, como vocês podem observar nessa lateral esquerda da tela, ok? Aí no esquema da segunda apresentação, nós temos também a questão das características básicas de Voltaire, né, que era contra o domínio religioso da igreja, que era um pensamento comum, como vocês podem observar, entre todos esses pensadores iluministas aí em meados do século XVII, nessa região da Inglaterra, da França, essas ideias que começam a se difundir com grande força e que inclusive perpassam os limites territoriais geográficos do continente europeu e começam a chegar em outras regiões mundo afora. Na terceira apresentação eu trago a vocês uma iconografia que faz referência aos encontros, né, ideológicos onde se difundiam as ideias iluministas, se discutiam novos parâmetros relacionados a essa organização social, política, econômica, até mesmo infraestrutural europeia, né, onde esse poder exercido pela monarquia, diga-se de passagem, ele vai começar a perder força mediante essas ideias que se difundem com cada vez mais força, né, cada vez mais fortes, né, e esse poder monárquico ele começa a ficar ligeiramente enfraquecido no continente europeu a partir da difusão dessas ideias iluministas. E na quarta apresentação eu trouxe um outro esquema a vocês que faz uma referência geral, né, e resumida, diga-se de passagem, aos principais aspectos do iluminismo, esse importante acontecimento histórico ideológico, ok? Na Europa e que se difundiu o mundo afora. Então, como vocês podem observar, aí ao lado esquerdo da tela, nós temos aí as principais características do iluminismo, que é o racionalismo, o anticlericalismo, a ciência ela é valorizada, ok? Através dessas ideias que começam a se difundir. No centro, na parte superior, nós temos aí o século XVIII como uma das principais referências do século das luzes, dessa mudança substancial de ideias, de pensamento. E, né, ao lado esquerdo da tela nós temos também o iluminismo, que também é conhecido como a ilustração, né? Esse momento de iluminação, de luzes, inclusive por isso vocês podem observar aí nessa quarta apresentação que nós temos a presença da lâmpada, né, incandescente, que faz essa referência à iluminação, a novas ideias, a um novo contexto ideológico, social, ok? Que vai se difundir entre os países europeus. E temos aí Voltaire, Rousseau e Montesquieu, os principais teóricos do iluminismo, os principais iluministas, né, da antiguidade. Voltaire, que tinha aí como principal característica que era contra o domínio ideológico da igreja, Rousseau, que era defensor da democracia, e Montesquieu, que era defensor da divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como nós já tínhamos inclusive visto nas apresentações anteriores. E o iluminismo também, eu trouxe aí para vocês algumas influências nessa quarta apresentação que o iluminismo exerceu a partir de meados do século XVII, inclusive o iluminismo influenciou a Revolução Francesa, que eclodiu lá em meados do século XVIII, bem como influenciou também a independência das 13 colônias norte-americanas, ok? Que foi um dos principais acontecimentos históricos da humanidade e que foi influenciado também por essas ideias iluministas, né, que se difundiram e que acabaram influenciando fortemente diversos outros acontecimentos históricos que perpassavam por essa questão da liberdade humana, né, de uma outra organização social, política e econômica. Queridos alunos, espero que todos tenham compreendido as abordagens que fizemos sobre
o Iluminismo, nessa nossa primeira aula. Na segunda aula da disciplina de História, nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa do século XVII, ok? Na próxima semana. E qualquer dúvida é só entrar em contato, eu estarei à disposição para esclarecimentos. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, ok? Dá o seu like, curtir a nossa página para que vocês recebam em tempo real o sininho com a notificação de vídeos novos de aulas, ok? Para que a gente possa fazendo essas interações. Queridos alunos, um forte abraço a todos. Até a nossa próxima aula. Cuidem-se. Forte abraço.